Bom dia a todos os presentes, caros colegas. Nós temos hoje um simpósio satélite patrocinado pela Pfizer, e a quem eu agradeço a gentileza do convite, né? Quero declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse para esta apresentação, né? Portanto, estou absolutamente confortável para a gente tratar de um assunto de tamanha relevância como é o impacto da imunização na gestante, né? Benefícios para a mãe e para o bebê. Já existe um calendário vacinal aprovado para a gestante, né? Já bastante conhecido dos médicos, em particular dos ginecologistas, né? Que engloba vacina para influenza, para gripe, vacina para Covid, vacina para hepatite C, para difteria, tétano e a coqueluche. E, mais recentemente, existe a possibilidade, então, de vacinar a mãe, tudo isso vai ser tratado aqui, para o vírus sincicial respiratório e, com isso, claro, beneficiar o recém-nascido para que ele tenha menor incidência de infecção por esse vírus que causa uma doença que nós conhecemos há décadas, que é a bronquiolite, né, que tem uma incidência bastante alta e com uma taxa de mortalidade que não é desprezível, né? Para tratar de assuntos de tamanha relevância, nós temos aqui pessoas extremamente bem preparadas, né, e que eu tenho a honra de estar ao lado nesse evento. Nós temos aqui o Dr. Marcelo Otsuda, ele é pediatra e infectologista pediátrico, ele é mestre pela Santa Casa de São Paulo e responsável pelo serviço de infectologia pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas. É vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador dos comitês de infectologia pediátrica e materno-infantil da Sociedade Brasileira de Infectologia, membro da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica e consultor da Anvisa e do Ministério da Saúde. Veja que, pela descrição, tem um perfil muito bem alinhado para as questões que aqui serão tratadas dos impactos da vacinação na gestante, tá? Tem também a grata satisfação de ter aqui a doutora Sue Sun, que nos conhecemos há bastante tempo. Na especialidade a gente conhece melhor as pessoas, né? Se aproxima mais e fica amigo, né? Então é um prazer, eu conheço a competência da doutora Sue. Ela é professora adjunta livre docente, né? Do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, tivemos juntos lá na sua livre docência, né? Coordenadora médica de obstetrícia do Hospital Amparo Maternal, que é da Prefeitura Municipal de São Paulo, membro do Comitê Estadual de Vigilância e Prevenção à Morte Materna, Infantil e Fetal, como representante suplente da SOGESP, a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Então veja que nós temos dois colegas muito bem preparados, com atividade docente, né? E, portanto, vão nos enriquecer, não tenho dúvida nenhuma, e vão nos colocar o estado da arte em relação a essa questão, para a qual nós podemos mudar o cenário dessa doença, aqui em se tratando especificamente da questão do bebê, né, do recém-nascido. Claro que o vírus sincicial respiratório, para não perder a oportunidade, não dá só em criança, né? Dá em adultos também, né? Dá em idosos, né? E também com agravos muito importantes à saúde, com taxas de hospitalização que não são desprezíveis. Mas não é esse o tema da nossa conversa, que hoje nós vamos falar especificamente sobre a gestante. Então, eu já convidaria desde já, né, para que nós começássemos sem muita perda de tempo, até porque o nosso tempo é exíguo, né? Aqui eu tenho como a primeira palestrante, a Sue, a primeira? Não, primeiro o Marcelo Otsuda, né? Então, por favor, já convido o doutor Marcelo para que dê início à sua apresentação. Obrigado, viu, Marcelo? Prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado à Pfizer pelo convite e obrigado por essa apresentação. Realmente falar de vírus respiratório é um tema que hoje cada vez mais fica fundamental. Meus conflitos de interesse, mas para essa aula eu estou aqui pela Pfizer realmente. A nossa agenda,
vamos falar um pouquinho do vírus respiratório, entender qual que é a importância dele e um pouco sobre os outros vírus também, a questão da associação de vírus e bactérias e as complicações que a gente espera também pelo vírus respiratório, algo sobre a apresentação clínica, lembrando que não é só bronquiolite, como muito bem já comentado, questão de custos, cada vez mais a gente tem que se importar com custos no nosso meio. Se o país de alta renda pensam em custos, nós também temos que pensar. Falar um pouquinho sobre os fatores de risco, comorbidades, como que é imunossuprimidos e algo sobre abordagem, o que temos de diferente. É lógico que eu vou deixar para a doutora Sui essa parte mais interessante. Do vírus, 2 aspectos. Ele é um vírus RNA, fita simples, que a gente chama de fita negativa, e 2 porções dele eu acho que são fundamentais a gente comentar. Em primeiro lugar, a questão da proteína G, que ela é responsável inclusive pela resposta antigênica mais importante e também determina as cepas do vírus, VSR-A e VSR-B. E a segunda parte, eu acho que essa tem que ter um destaque maior, a questão da proteína de fusão, que muitas das estratégias atuais são realmente visando a proteína de fusão. Lembrando que, quando a gente pensa em crianças hospitalizadas por bronquiolite, o VSR responde por cerca de 50% a 80%, 3 vezes mais importante do que a gente somando influenza e parainfluenza nas crianças abaixo de 5 anos de idade. Então, esse é outro aspecto que a gente não pode esquecer do vírus respiratório. E falando um pouco do vírus respiratório e outros vírus, eu acho que cada vez mais a gente tem oportunidade de melhorar o nosso diagnóstico, de outras estratégias, e cada vez mais depois da pandemia, ou pelo menos durante a pandemia para cá, a gente tem visto outros vírus com mais atenção. E comentando inicialmente do Covid, a gente sabe que nesse primeiro momento da doença, da pandemia do Covid, nós tivemos uma redução drástica de infecções virais de todos os outros vírus respiratórios, principalmente pelas medidas não farmacológicas que nós adotamos, como máscaras, higiene, luvas, crianças não indo à escola. Então isso com certeza foi algo de importante. E o coronavírus, ele impactou, acho que nenhum de nós tem qualquer dúvida sobre isso, do que foi a pandemia e ainda do que está sendo. A gente não pode esquecer que nós ainda temos situações do vírus provocando em torno de 200 mortes semanais, então não é algo pouco para a gente dizer. E quando a gente olha a taxa de mortalidade, a gente fala, poxa, mas a Ômicron foi muito mais tranquila, né? E a gente vê uma taxa de mortalidade de 2% aqui no final. Esse mouse não é legal. Aqui no final, por exemplo, o que significa que muito provavelmente a gente está fazendo muito menos diagnóstico da infecção pelo coronavírus. E talvez a gente tenha, nesse momento, dado menor importância ao coronavírus, e não é essa a nossa realidade. E aqui falando especificamente das crianças, desde o início da pandemia a gente dava muito pouca importância para o VSR na criança. Não é que nós tínhamos pouca importância, é que a importância maior era para o adulto, para o idoso, para o paciente com comorbidades. Quando a gente avalia aqui em cinza claro, menor que 1 ano de idade, estamos falando só de 1 ano, né, de 0 a 1 ano, nós vemos o quanto de síndrome respiratória aguda grave o coronavírus tem determinado internação, dados da Fiocruz. E se a gente pegar de 1 a 4 anos também, esse cinza mais escuro, nós também vemos a importância que é nessa faixa etária. Talvez não tão importante quanto acima de 80 anos, mas hoje é algo que a gente tem que se preocupar, sim, com muita atenção. E síndrome respiratória aguda grave, em números absolutos, quando a gente avalia o vírus respiratório, a gente vê mais de 5 mil internações. Isso já ajuda.
Deixa eu aprender aqui. Segura de cima. Ih, mas deixa, vou por aqui. Obrigado, gente. Quando a gente avalia o VSR provocando síndrome respiratória aguda grave e internação, nós estamos falando de mais de 5 mil casos em menores de 1 ano de idade. Isso notificados, né? Sempre temos aqueles não notificados. Coronavírus, 700 casos. O influenza, nós estamos falando de quase 400 casos. O coronavírus, nessa faixa etária, é mais importante que influenza. E a gente nunca pensa, nunca se preocupa. E falando de óbito, o VSR, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. E, em segundo lugar, o coronavírus, mais do que influenza, inclusive. Então, temos que nos preocupar, sim. E o vírus respiratório tem uma carga em criança muito importante. A gente começa falando que a principal... tirar a seta. É a principal causa global da doença respiratória na infância, mas, como foi comentado aqui, a carga do vírus respiratório no idoso é similar à influenza. Também é de destaque. É uma infecção que pode causar dificuldade respiratória e morte. Nós estamos falando de 100 mil mortes anuais, sendo que 97% dessas mortes acontecem em países de baixa e média renda. E isso assusta. 30% a 40% dessas mortes acontecem sem o atendimento hospitalar. São pacientes que acabam não tendo o acesso ao atendimento como deveria ser. O VSR, ele responde por 33 milhões de crianças abaixo de 5 anos infectadas por ano e 6,6 milhões abaixo de 6 meses de idade. Mais do que isso, 95% das internações, que a gente está falando de 3,6 milhões de casos, acontecem em países de baixa e média renda. É outro número muito importante. Infecções do trato respiratório inferior, com atendimento médico, 15%, sem atendimento médico, 11%. Então, nós temos que nos preocupar mais com essa doença. Os surtos sazonais em climas temperados, a gente vai comentar um pouquinho sobre a sazonalidade, o que a gente teve depois da pandemia, mas não podemos esquecer da associação das sequelas a longo prazo. Por exemplo, asma. Nós sabemos que aumenta 3 vezes o risco de asma para quem tem bronquiolite grave. Então, é outra coisa que nós temos que valorizar. Então, como a gente comentou, pode determinar insuficiência respiratória e óbito. A maioria dos casos acontecem no primeiro ano de vida, 68%, 97% até o segundo ano de vida. É a principal causa de hospitalização em crianças, 50% a 80% das internações por bronquiolite viral aguda. Lactentes com menos 6 meses têm maior risco e 1 a 2% de todos os casos acabam internando. Então, são números absurdos quando a gente considera qual que é o impacto da doença no paciente pediátrico. Esse estudo, o estudo PERT, publicado em 2019, ele pegou 9 países com condições socioeconômicas similares ao Brasil, países de baixa e média renda. E nós falamos de pneumonias graves. E quando a gente avalia a etiologia de pneumonia grave, nós falamos que 31% dessas pneumonias graves foram pelo vírus respiratório. Então, outro aspecto, a gente esquece de dizer que também provoca pneumonia. E das internações, 50% acontecem antes de 3 meses de idade, 75% até 6 meses de idade. Então o impacto realmente é na criança pequena. E como que a gente pode atender essa criança pequena? Como que a gente pode proteger essa criança pequena? Essa é uma pergunta que a gente sempre fará em relação a vírus respiratório. Quando a gente avalia regiões em relação à renda, baixa, média e alta renda, os extremos de idade, que a gente percebe muito bem, tem um impacto muito maior nos países de baixa renda em relação à internação pelo vírus respiratório. Então, países como o Brasil,
se preocupam ou devem se preocupar muito mais com a infecção pelo vírus respiratório. E como que ficou a sazonalidade? A gente falou que ia conversar sobre isso, né? Eu acho que, se nós temos pediatras aqui, todos lembram que no começo da pandemia os hospitais ficaram vazios. Nós não tínhamos paciente pediátrico atendido, por conta daquelas medidas de prevenção, máscara e distanciamento, não ir à escola. Nós vimos sim que nós tivemos uma redução drástica da infecção. E aqui os dados americanos, a sazonalidade de 2017 e 18, 18 e 19, 19 e 20, e a gente percebe que as curvas eram iguais, eram sobrepostas. Quando a gente foi para 2020 e 2021, primeira sazonalidade da pandemia, a gente vê aqui esse pontilhado, a gente vê que a gente não teve casos. Realmente foi o que todo mundo observou. Nós não tínhamos internações, nós não tínhamos pacientes pediátricos de uma forma geral. Chegando 2021, 2022, a gente vê que há uma mudança na sazonalidade, ela antecipou e a curva não foi tão alta, tão elevada, mas ela foi mais duradoura. E já 2022, 2023, e nós também observamos isso no Brasil, nós tivemos um aumento surpreendente de casos e internações ainda fora da sazonalidade. A gente espera que volte ao normal, mas ainda não temos esses números como a gente gostaria. Isso também foi observado na Dinamarca, na Suécia, na China, em todos os locais. Então não foi um evento só americano ou só brasileiro, em todos os locais aconteceram, e aqui no Brasil a gente mostra muito bem isso, como houve redução dos casos de infecções virais, internações virais por esses pacientes durante o início da pandemia, mas que depois os números foram muito mais elevados do que o esperado. E a gente já comentou também a questão do atendimento pelo VSR. A maior parte acontece sim no ambiente ambulatorial, salas de emergência e alguns casos com internação, mas realmente o menor número que acaba sendo internado. E a questão da associação com asma. Aqui, quando a gente avalia geneticamente a sibilância, a asma, para esses pacientes que tiveram bronquiolite grave, a gente percebe que há uma significância principalmente para o rinovírus, mas também para o vírus respiratório. E quando a gente fala de asma severa, o rinovírus é sim mais importante, mas há uma tendência a aumento de casos também pelo vírus respiratório. Então são números que a gente não pode esquecer. Outro aspecto, associação com infecções bacterianas. E aqui tem um estudo do Weinberg, muito interessante, foi feito antes da pandemia. E a gente percebe que, quando a gente avalia a curva da incidência de pneumonia pneumocócica, junto com o VSR, comparando com o VSR e comparando com influenza, a gente percebe que as curvas são praticamente sobrepostas. Então, sim, o vírus respiratório e em menor taxa também o influenza, eles participam sim no aumento de casos das pneumonias pneumocócicas. E por que a gente entende isso, né? Até para contextualizar, quando a gente fala de severidade, presença do pneumococo e presença do vírus respiratório significam maior gravidade. Então é outro aspecto que a gente não pode esquecer. E o vírus respiratório, ele tem essa particularidade em relação ao pneumococo de uma forma muito clara. Primeiro, porque ele aumenta a aderência e a densidade da colonização pelo pneumococo. Segundo, porque ele realmente aumenta a virulência do pneumococo por redução da resposta do hospedeiro e também pelo dano que ele provoca no tecido, determinando sim uma facilidade para a entrada do pneumococo e a doença do pneumococo. A gente também observa isso em relação à carga de colonização do pneumococo. Isso acaba sendo impactante também quando você tem o vírus respiratório junto. E falando dos vírus determinando infecções, pneumonias da comunidade, esses vírus a gente tem que destacar. O influenza, o metapneumovírus, o parainfluenza e
O VSR, o vírus respiratório. O VSR, eu estou falando de odds ratio de 16,6 em relação ao aumento de pneumonia pneumocócica quando ele está presente. Então, sim, é muito impactante o VSR e a pneumonia pneumocócica. E quando a gente fala dos outros vírus, né, agora quem tem a possibilidade de ter painel viral, a gente acha vírus até dizer chega. Quando a gente avalia pneumonia adquirida na comunidade, quando a gente avalia bronquiolite, a gente percebe que o VSR, sim, é o de maior impacto. Também a presença do metapneumovírus para influenza e o influenza. E dos outros vírus, a gente também vê numa taxa elevada. Mas quando a gente pega um grupo sem manifestações clínicas, por exemplo, esse com cirurgias eletivas, e a gente faz análise viral, a gente percebe que os outros vírus, eles também estão presentes. Então, o quanto esses outros vírus presentes são impactantes? Pelo visto, realmente, o que impacta é VSR, metapneumo para influenza e influenza. Os outros vírus, eles podem estar presentes e talvez não tão relacionados com os quadros mais importantes. Isso acho que é algo para a gente realmente tentar entender melhor. As crianças podem apresentar diversas manifestações pelo VSR, mas a gente não pode esquecer a bronquiolite, que é o grosso dos quadros que a gente vê, mas também pneumonia, croup, apneia, infecções do trato respiratório superior, e a gente também vê gravidade no adulto. Em crianças maiores talvez não tão importante, mas exacerbação de asma, infecções do trato respiratório superior são mais observadas. A gente comentou, a bronquiolite é sim a principal forma da gente entender ou da gente perceber o vírus respiratório, mas a gente não pode esquecer do resto, como a gente comentou aqui. Dos fatores de risco, claro, todos nós sabemos, prematuridade é algo muito importante. Não só a prematuridade, a idade da criança, a gente acabou de falar, principalmente abaixo de 6 meses de idade, e principalmente abaixo de 3 meses de idade, mas doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas, hipertensão pulmonar, aquelas famosas comorbidades como doenças neuromusculares, Down, também participam muito em relação a isso. Mas 2/3 das internações são em pacientes sem fatores de risco. Ou seja, eu vou me preocupar só com quem tem esses problemas? Não. Eu tenho que me preocupar com todas as crianças. Mais de 60%, 70% das internações acontecem em crianças que não têm nenhuma comorbidade. Esse gráfico demonstra muito bem isso nos Estados Unidos. Quando a gente avalia esse primeiro grupinho de colunas, a gente percebe a prevalência das internações por VSR, e a gente vê que é muito mais importante na criança de termo do que na pós-termo, pré-termo e pré-termo extremo. É lógico que o custo proporcional é maior na criança prematura, mas ainda assim o impacto da doença acaba sendo muito maior nas crianças que não têm comorbidades, que não têm prematuridade. Essa apresentação a gente fez no Congresso Europeu agora. Eu não vou falar de tudo, mas só para a gente entender alguma coisinha, nós tivemos 16,5% dos nossos internados com mais de 5 anos de idade. Opa! Talvez a gente precise investigar mais algumas outras crianças, principalmente aquelas com quadros graves e comorbidades, tentar entender mais a presença desses vírus. E não é só internações em UTI, 14% dos nossos pacientes. Mais do que isso, para cada ano a menos, eu estou falando de 13% a 21% de risco maior de internação. E quando eu penso em comorbidade, a comorbidade ela não é importante, ou não é tão importante no paciente com baixa faixa etária, principalmente abaixo de 1 ano de idade. Ela tem o maior destaque, sim, nas crianças com maior idade.
O impacto do vírus, quando a gente pensa nas doenças que poderiam facilitá-lo, como, por exemplo, alterações na imunidade, pacientes oncológicos, isso é significativo, mas a gente tem que lembrar que é sempre multifatorial. Por exemplo, uma quimioterapia vai atuar tanto na mucosa, mucosite, como na redução da resposta imune. E são pacientes que a gente não pode deixar de pensar. E a defesa do hospedeiro, lógico, depende da resposta bem-sucedida de todos esses fatores associados. Mas paciente imunossuprimido também significa, imunossuprimido e comorbidades também significa o longo período de hospitalização, uso adicional de antibióticos, elevado custo e maior mortalidade. E novamente, a importância do diagnóstico viral, a gente não pode esquecer. Para os imunossuprimidos, VSR, influenza, são os mais importantes. Aqui a gente observa a última coluna, o VSR, o quanto que ele impacta para esses pacientes imunossuprimidos. Então, é mais um fator para a gente não esquecer, assim como a questão da gravidade em menores de 2 anos, a questão de uso de antibióticos, antineoplásicos, todos esses fatores não podem ser esquecidos. É muito mais comum internação por vírus respiratório em criança imunossuprimida, e a mortalidade nesses casos chega até 60%, nos imunocomprometidos, e a evolução para doença de vias aéreas inferiores chega a 40% a 60% em paciente imunossuprimido, então muito mais frequente, principalmente nas doenças oncohematológicas. 15% tem associação com bactéria, mas olha que interessante, só 1/4 da mortalidade é associada com a infecção bacteriana associada. Ou seja, é o vírus mesmo que provoca todo esse estrago. Do tratamento não vou comentar, só quero falar um pouquinho sobre os anticorpos monoclonais. Nós temos algumas opções novas, como o nirsevimab, e também não podemos esquecer da vacina, que já era aprovada pelo FDA e, a partir de março deste ano, também aprovado no Brasil para gestantes, e daí a doutora Sônia vai falar com maior propriedade. Obrigado, gente. Como médica obstetra, e a convite da Pfizer, que é uma honra também, e dizer que quem me conhece como obstetra sabe que vacina não é a minha principal área de atuação. No entanto, eu estou aqui como obstetra que viveu a Covid-19, participei do grupo de enfrentamento do Ministério da Saúde, escrevendo o manual, e também como mãe e avó de uma criança que nasceu em junho de 2021. Então, eu vivi todo aquele dilema de fazer ou não a vacina, e vendo como foi a pandemia, hoje eu sou uma pessoa convicta de como é importante a vacinação no ciclo gravídico puerperal. Tá? Então, eu vou falar com vocês sobre o panorama da Foi. Então, essa é a minha agenda. Nós vamos falar sobre a importância da imunização materna, sobre as vacinas na gravidez, a segurança delas, falar sobre a imunização materna, principalmente com foco hoje no VSR, que é a novidade para nós, né? E como foi desenvolvida a vacina, o estudo fase 3 dela e alguns dados já de uso em vida real. Bom, a imunização da gestante, ela tem uma dupla função. Ela protege a mãe e, através da passagem placentária de anticorpos, vai proteger a criança nos seus primeiros meses de vida. E já foi tão ressaltado pelo Dr. Marcelo, como a criança tem um risco de ter infecções, e aqui o VSR mais grave aí nos primeiros meses de vida, no momento em que o sistema imune dela ainda não está preparado. Então, além da VSR, hoje a gente também tem que ressaltar a coqueluche, né? Que é uma doença que está voltando aí, e como é importante a vacinação da mãe para essa proteção também, entre outras doenças. Bom, como é o cenário atual da vacinação? Então, a gente sabe que
a vacinação materna, ela é eficiente contra a coqueluche, Covid-19 e outras doenças. Ela é segura. Então, o que a gente espera? Que 100% das gestantes sejam vacinadas. Mas é isso que acontece? Não, não é. Se a gente ver aqui nesse quadro que está pequenininho, nos Estados Unidos não chega a 60% a vacinação de DTPA e de influenza. E por que que isso acontece, né? E como nós, médicos, podemos influenciar isso? Então, existe um termo chamado hesitação vacinal. Parte por falta de conhecimento da mãe, né, em relação ao que a vacina pode proporcionar de benefício para ela e também para o seu recém-nascido. Qual mãe não quer proteger o seu recém-nascido? Então, isso é um ponto que a gente tem que alertar muito. Medo dos efeitos adversos, né, que também a gente tem que explicar, são efeitos adversos mínimos, e também muita fake news que a gente vê sobre vacina. Então, como que nós podemos atuar para reduzir essa hesitação vacinal? A gente tem que recomendar. A palavra do médico, quando a gente se forma médico, a gente ganha um grau que a gente tem que respeitar muito. Por quê? Porque as pessoas acreditam no que nós falamos. E por isso que a gente estuda e a gente tem que falar informações corretas, né? Então, é uma grande responsabilidade, aqui não diria só de ginecologistas obstetras, mas de todos os médicos, porque a gente sabe hoje que fazendo pré-natal a gente tem médicos de família e de outras especialidades também, enfermeiros, então é importante que a gente divulgue isso, né? Esse estudo é muito interessante porque ele diz assim, olha, quando a paciente tem uma atitude positiva em relação à vacina, porém o médico negativo, a taxa de vacinação é de apenas 8%. No entanto, para quando a paciente não tem uma atitude negativa para a vacina, mas o médico fala positivamente, a taxa de vacinação passa para 70%. E se ambos têm uma atitude positiva em relação à vacina, eu tenho uma taxa de vacinação de 90%. Então, o que nós podemos influenciar é termos uma atitude positiva em relação à vacina. E o pré-natal, então, é uma janela de oportunidade para que se faça a vacinação de uma forma adequada. Tá? Como que acontece a transferência transplacentária de anticorpos maternos, né? Então, os anticorpos, eles são transferidos de uma forma unidirecional da placenta para a circulação materna, para a circulação fetal, por uma diferença de pH entre esses dois ambientes. E essa transferência acontece desde o primeiro trimestre, mas se intensifica a partir de 30 semanas. E após 37 semanas, chega a haver uma taxa de anticorpos na circulação fetal até maior do que na própria circulação materna. A mãe já protege o seu filho aí desde sempre, né? E nesse gráfico, o que a gente tem de interessante? Então, o tipo de anticorpo que é transferido é o tipo IgG e a transferência, os senhores veem aqui pelo gráfico, a partir de 33 semanas e avançando para o termo da gravidez, como a transferência dos anticorpos aumenta até em porcentagem ali, né, chegando a ser de 100% aí no tipo IG1, tá certo? Então, a passagem transplacentária, ela aumenta conforme aumenta a idade gestacional. E esse slide, eu acho que vale muito a pena a gente prestar muita atenção. O que ele representa? Então, aqui a gente tem os anticorpos maternos. Os anticorpos maternos após imunização, que eles aumentam e a passagem vai aumentando conforme vai chegando perto do nascimento. E aqui essa linha azul mostra os anticorpos, a imunidade do feto, do recém-nascido. O recém-nascido nos primeiros meses de vida não tem uma capacidade de produção de anticorpo grande. Então, a passagem dos anticorpos maternos vai cobrir esse momento em que o recém-nascido ainda não é autônomo para essa produção. Então, é muito importante a vacinação materna para cobrir
os primeiros 6 meses de vida da criança. Nascida a criança, o processo de aleitamento leva também à produção de imunoglobulina do tipo IgA pela mama, que é transferida através do leite para o recém-nascido. Então, é visto que quando você tem um processo respiratório, infeccioso, do recém-nascido, de alguma forma, por esse ambiente, a mãe também consegue produzir anticorpos e que vão ser transmitidos pelo leite materno. Então, mostrando assim a importância do aleitamento. E no Brasil, quais são os nossos guidelines, vamos dizer assim? Então, a gente tem o da SBIN, do governo do Ministério da Saúde e também da nossa FEBRASCO, o nosso statement. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, que no final acaba sendo tudo muito parecido. Então, aqui, o calendário da FEBRASCO vou colocar aqui em destaque, a DTPA, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, a influenza e a hepatite B. Essas vacinas são obrigatórias para todas as gestantes. Aqui nós temos uma lista de vacinas: hepatite A mais B, pneumococos, meningococos e febre amarela. Essas vacinas, elas podem ser dadas para a gestante. E a gente tem que ter muita atenção em relação à febre amarela, que é uma vacina com vírus vivos atenuados, que ela deve ser dada para a gestante somente em situações especiais, quando a situação epidemiológica justifique o risco da vacina. E muita atenção: jamais dar esta vacina para a mulher amamentando, porque a passagem de vírus pelo leite já foi confirmada e a criança ter febre amarela adquirida através da amamentação. E essas outras vacinas, incluindo HPV, dengue, varicela e tríplice viral, são contraindicadas durante a gestação, tá? E aí é uma repetição para a gente guardar isso na cabeça agora. Eu vou falar do Ministério da Saúde. Então, são 3 vacinas aqui. A gente tem a vacina da hepatite B, que pode ser dada a qualquer momento da gravidez, desde que a mãe não tenha sido vacinada anteriormente. Aqui a gente tem a vacina contra tétano, e aí é um orgulho também que a gente tem o tétano erradicado no Brasil, né? E que a gente deve completar o esquema vacinal dela com pelo menos 3 doses do componente tetânico. E a DTPA, ela é importantíssima, né? Então, quando eu tenho por exemplo, para tétano, se eu tenho já 2 doses para tétano, eu faço uma terceira com a DTPA, fico com 3 contra tétano, porque a DTPA tem contra tétano. Mesmo que a mulher tenha todo o seu esquema vacinal para tétano concluído, em todas as gestações, a partir de 20 semanas, ela deve receber uma dose de DTPA. E isso é para produzir anticorpos que vai proteger o recém-nascido da coqueluche. E se a mulher não tomou durante a gravidez, ainda durante os 45 dias de puerpério, ela deve receber essa vacina, porque ela deve também se proteger e ainda ter oportunidade de não ter a doença e não passar para o seu recém-nascido. Esse é o calendário da SBIN, que é muito parecido com o que a gente já mostrou. E aqui o que eu quero destacar é a influenza, que a influenza também deve ser dada conforme a sazonalidade e independente da idade gestacional em que a gestante estiver. Falando de Covid-19, o Dr. Marcelo mostrou como é importante a Covid-19 nas crianças, né? E aqui, eu sempre, quando eu for no consultório, falo para a grávida, aquela que tem que tomar a vacina, ela fala assim: mas eu vou tomar uma vacina velha? Aí, o que eu aprendi, né? Então, hoje, a vacina que nós temos aqui, a gente sabe que a última cepa foi a XBB, da Omicron. Hoje, a cepa circulante é diferente. No entanto, e aqui, ó, esquema vacinal na cidade de São Paulo, gestantes, já está disponível a vacina, e ela deve ser feita pode ser feita a cada 6 meses, e gestante é um grupo prioritário para o uso da vacina. E tem estudos de vida real mostrando que mesmo que eu tome uma vacina velha, vamos dizer,
que já é de um vírus que não é o circulante nesse momento, eu tenho uma proteção em relação à hospitalização. Ou seja, vale a pena tomar a vacina de Covid-19. Pense no recém-nascido. Com relação à imunização pelo VSR, né? Eu vou lembrar um pouquinho aqui, só o vírus de novo, falando das duas proteínas importantes e a proteína F, que é a proteína de fusão. Lembrar que é essa proteína que o vírus vai fundir com o epitélio respiratório e vai causar a doença. Tudo que a gente tem que fazer, então, é baseado nessa proteína. A vacina pensa nessa proteína. E aqui, o que a gente tem? A gente tem a proteína F no estado pré-fusão e no estado pós-fusão. E o grande lance da vacina foi descobrir que o que faz efeito é o atuar na vacina pré-fusão, na proteína pré-fusão. Então, quando eu fabrico anticorpos contra essa proteína pré-fusão, é que eu tenho a eficiência e depois a efetividade. O que é eficácia e efetividade? Então, aqui, só para lembrar, quando a gente fala numa vacina, que eu vou falar do estudo Matisse, o estudo Matisse foi um estudo fase 3, né? Então, é um estudo que você... o que é um estudo fase 3? É onde eu vou testar eficácia e segurança da vacinação, tá? E o que é eficácia? Então, eficácia é quando eu tenho a fase experimental, e efetividade é quando eu vejo o resultado na população depois que ela é comercializada. E a eficácia, quando eu dou uma porcentagem como essa, quer dizer quanto das pessoas foram protegidas daquelas que poderiam ter contraído a doença. Muito bem. Como que foi o estudo fase 3 para a VSR? Foi um estudo chamado Matisse, que foi realizado em 18 países, incluindo o Brasil, e os participantes foram divididos, randomizados 1 para 1, grupo vacina e grupo placebo. E foram 7.392 participantes, e a vacina foi dada de 24 a 36 semanas. Quais eram os desfechos primários estudados? Eu queria saber quantas crianças teriam a doença respiratória do trato inferior de forma grave, severa. Em relação a isso, aqui a gente tem a linha amarela dos vacinados e a linha azul do placebo. Então, você já vem aqui pelo gráfico e que é isso. A eficácia nos primeiros 3 meses foi de quase 82%, que se manteve em quase 70% nos primeiros 6 meses de vida da criança. Então, esses números, eles falam por si, né? O Dr. Marcelo mostrou a carga da doença nos primeiros 6 meses de vida e como essa criança pode ser protegida por meio da imunização da sua mãe. O outro desfecho foi a doença do trato respiratório que tem que buscar um atendimento médico. Nesse caso, a gente não teve uma significância estatística, porém, o que é importante é você proteger a criança dos casos graves. Então, a vacina, e é esse número que a gente tem que levar para casa, protegeu em 82% a doença grave nos primeiros 3 meses de vida e em 70% nos primeiros 6 meses. E aí, quais foram os efeitos adversos? Então, não houve efeitos adversos de aplicação diferentes do placebo. O que aconteceu foi que no grupo vacina, a taxa de prematuridade foi de 5,7% e no placebo 4,7%. Isso não teve diferença estatística e é importante ressaltar que esta prematuridade foi dentro de uma faixa entre 34 e 37 semanas, ou seja, uma prematuridade tardia. Não houve uma prematuridade mais precoce.
E hoje, dados do CDC mostraram o seguinte: a vacina foi dada nos Estados Unidos em 2023, 2024, e o que aconteceu? Que houve uma taxa de prematuridade entre 32 a 36 semanas entre as pessoas vacinadas, que foram 10.295, de 4,1%, que está muito perto, está igual à taxa de prematuridade entre 2017 e 2022. Ou seja, a vacina, na vida real, não aumentou a taxa de prematuridade na vida real. E aqui é um slide de uma aula da professora Assunção, que quando a gente pensa na vacinação materna, a gente pode ter consequências diretas, diminuindo a doença ali do recém-nascido, a mortalidade, número de hospitalizações e também efeitos indiretos. Como o Dr. Marcelo mostrou, que você tem infecção pelo RSV, você pode ter também uma pneumonia posterior. Então, outros efeitos indiretos a gente pode ter aí de vantagem com a vacinação na vida da criança e da família. Com relação à coadministração, a gente tem dados em relação à coadministração com DTPA e VSR. Não tem com outros tipos de vacina, ainda não existe. Então, o que a gente tem com a DTPA? Então, mostrou que a DTPA ela não influencia a resposta VSR. Porém, a VSR diminuiu a resposta, né, ao componente coqueluche da TTPA. Em resumo, não devemos fazer juntas a vacina do VSR com a vacina DTPA. Elas devem ser dadas separadas, e isso até consta na bula do VSR. No Brasil, como que estamos com a vacinação? Então, aqui eu trouxe, a vacina foi aprovada pelo FDA em agosto de 23. Nos Estados Unidos, ela foi aprovada entre 32 e 36 semanas. No Brasil, ela foi aprovada no final de março. Essa carta é de 1º de abril, mas é verdade. E aqui trazendo para os senhores, assim, já como take home messages, finalizando a aula, aproveitando uma produção da SOGESP, devemos recomendar a vacina para a VSR, para gestantes, e por quê? Sim, devemos. E por quê? Para prevenir a doença grave do trato respiratório inferior por VSR em recém-nascidos nos primeiros 6 meses de vida. Depois, como age a vacina? Então, a vacina é uma vacina bivalente e que ela vai impedir a fusão do VSR com o epitélio respiratório e assim impedir a doença. Quando eu faço a vacina? De 24 a 36 semanas, uma dose única intramuscular. E aqui os dados que eu já falei para os senhores sobre eficácia. E além disso, a vacina tem segurança. E aqui é o meu último slide, e que eu queria deixar para os senhores. Então, aqui é um feto, um coraçãozinho, a vacinação. Quem ama, vacina. A gestante tem que ter o seu calendário vacinal completo. E é muito importante que quando uma criança nasce, ela está no seio de uma família. E existe vacinação para todas as pessoas que estão envolvidas, ressaltando a DTPA. Então, quando eu tenho pessoas que vão ter contato com a criança, e se ela tem a DTPA há mais de 5 anos, é importante que ela faça vacina. Meu filho, minha nora está grávida, foi ao pré-natal essa semana e meu filho mandou uma mensagem: olha, todo mundo tem que vacinar contra a DTPA. E eu fiquei muito feliz porque ela teve uma boa orientação. Muito obrigada. Bom, punhamos as apresentações pela qualificação dos palestrantes seriam muito boas, e efetivamente elas foram. Então, já quero desde já parabenizar o Marcelo, a Sue, porque foram apresentações muito claras, né, muito atuais, e que eu tenho a impressão que quem aqui esteve pode levar para casa informações
muito importantes. Eu só lamento que o nosso tempo é tão curto, né, que não dá para interagir com as pessoas, são só 50 minutos, e nós praticamente já chegamos aos 50 minutos. Então, eu também fui um aprendiz durante essa apresentação, e algumas coisas eu acho importante reprisar para os senhores, e sempre sob o crivo de vocês, se alguma incorreção houver na minha fala, vocês fiquem absolutamente para colocar, não é? O foco dessa ação foi com um certo foco, até acho que não está funcionando, né? Tentar falar, agora acho que sim, né? Então, com um foco no vírus sincicial respiratório, na vacina da gestante, no vírus sincicial respiratório. Ainda que a prática da recomendação de vacinas, a prescrição de vacinas, seja algo novo para nós ginecologistas obstetras, e eu me lembro, Sue, de vir dizendo que isso é novo, já faz uns 10 anos que eu estou falando que isso é novo, né? Que não é da prática do ginecologista obstetra. Os pediatras, né, têm bem entranhado isso na sua prática do dia a dia, mas nós ginecologistas obstetras que já deveríamos conhecer mais nessa altura do campeonato, porque, sobretudo, né, além da atividade de obstetra, nós somos médicos de atenção primária para as mulheres, né? Então nós temos que saber o calendário vacinal, não só da gestante, como o calendário vacinal, né? E calendário vacinal é bem uma colinha mesmo, né? A gente tem tanta coisa para memorizar e guardar que você pode ter o calendário vacinal, pode usar qualquer um. A gente tem a SBIM aqui, que oferece calendários muito bons, e temos também os calendários que a própria nossa Sociedade de Especialidade, mesmo a nossa SOGESP aqui em São Paulo e a FEBRAS, nos oferecem de forma muito organizada. Mas parece que é muito difícil incorporar esses hábitos prescritivos, né, especialmente em relação à vacinação. O que nós vimos é que o vírus sincicial respiratório, eu vou pegar só um dado da brilhante apresentação que aqui foi feita pelo Marcelo, em que ele traz um dado que é muito importante. Das internações, você falou muitas coisas importantes, eu pensei algumas delas que eu acho que a gente deve compartilhar com os ginecologistas. Das internações por pneumonias graves, não é? 30 e poucos por cento, 31%, eu acho, se devem ao vírus sincicial respiratório. E uma outra coisa que eu também acho que é relevante, a gente imagina que você tem a infecção viral e depois você instala uma infecção bacteriana que sobrepõe a ela, e que a infecção bacteriana é que vai por si fazer o estrago, né? E nós vimos não que isso o vírus, ele tem essa competência de por si próprio trazer esse agravamento a esses quadros pulmonares, né? Em relação à apresentação da SUE, essa de particular interesse para nós ginecologistas obstetras, eu selecionei aqui, pedi a sua apresentação, que está tão bem organizada, né? E selecionei alguns pontos aqui. O mais importante deles, me parece, é a hesitação vacinal. A hesitação vacinal, eu entendo como um câncer que se entranhou sobre nós. Não é? Isso foi cultuado de maneira irresponsável, criminosa, não é? Durante a pandemia da Covid, não é? E isso marcou fortemente o imaginário das pessoas, né? Desde aquela época que se dizia que quem fizesse vacina para a Covid ia virar jacaré, quer dizer, uma coisa totalmente sem pé e sem cabeça, as pessoas ficaram muito temerosas de fazer as vacinas, né? Especialmente nesta condição singular, que é a vacinação da gestante, em que nós dizemos para ela que vai passar uma imunoglobulina, né, que ela faz em função da vacina, e que isso vai passar para o feto, né? A gestante tem medo de tudo, até de praga. Se você jogar praga numa gestante em relação ao que vai acontecer com o recém-nascido, ela deixa de dormir, não é? Então, a proteção que a gestante tem em relação ao seu recém-nascido é muito grande. Então, esta hesitação vacinal contaminou sobremaneira, não só aqui entre nós, no Brasil, né? Aqui tem pessoas irresponsáveis, que se investem de uma autoridade, né? E continuam ainda hoje, né, falando, amaldiçoando as vacinas, e as vacinas, como por tudo que aqui foi dito, salvam vidas. Esse é o mote que se usa atualmente, né, para mostrar que elas são seguras, né,
Porque o principal ponto de avaliação é a segurança, né? Seria drástico se as vacinas fossem eficazes, mas tivessem pecados graves de segurança. Então, as agências regulatórias fazem uma primeira análise em relação à segurança, né? Em relação à segurança, as vacinas passaram muito bem, não é? Todas essas vacinas que foram faladas aqui, a vacina específica sobre o vírus sincicial respiratório também, né? Então, a hesitação vacinal é um grande problema. E aí a SUE trouxe dados daquele estudo em que mostrava paciente que tem vontade de fazer vacina, mas médico que não há motivo sobre isso, a taxa de vacinação, 8%. Né? Pacientes em que não tem interesse para fazer vacina, mas o médico há motivo a fazer, esses números aumentam. Mas quando os dois, não é? O médico é motivado a orientar e o paciente também, você tem taxas de 90%, ou seja, é quase que a totalidade das pacientes que recebem essa orientação, né? De cada 10 pacientes, imaginem vocês que recebem essa orientação, 9 que já estão por si motivadas vão fazer. Ou seja, o médico tem um papel fundamental em relação a isso, né? Uma outra questão que essa eu vou deixar para vocês comentarem em relação, isso acho que precisa ficar bem claro para os médicos, em relação à sazonalidade. Você mostrou aqui que a sazonalidade não se viu respeitada, né? A sazonalidade conhecida não se viu respeitada nos últimos anos, né? E alguns médicos aqui podem entender que o vírus sincicial respiratório, né, nós devemos nos preocupar com eles apenas para as grávidas que estão grávidas no período da sazonalidade, né? E poderíamos dispensá-la. Nós não somos um país, primeiro, que tem essa sazonalidade bem caracterizada, né? Nós estamos no inverno aqui, mês de julho, eu não tive frio nem um dia aqui, né? Então, a nossa sazonalidade está muito diferente. Então, eu acho que isso precisa passar para os médicos, né? E esse evento aqui tem uma característica. Aqui são especialistas, temos um pediatra e temos uma obstetra ginecologista, né? Mas a ideia é passar para o médico geral, para o médico que está na unidade de pronto atendimento, né? Para a unidade básica de saúde, passar esses conceitos. E muitos desses médicos fazem pré-natal, né? Ainda que não pratiquem especialidade, são médicos de atenção geral. Então, a questão básica aqui, que eu gostaria de uma palavra mais assertiva de cada um de vocês, é o seguinte: a mulher engravida e passa a sua gravidez durante o verão, passa a sua gravidez durante o inverno, né? Eu tenho que olhar para esse aspecto da sazonalidade pensando na vacina, ou eu vacino sempre? Né? Porque essa é uma questão que nós temos que deixar do ponto de vista prático para quem nos ouve aqui. E com isso nós vamos encerrar, porque não há mais tempo, está escrito ali, tempo esgotado, né? E o pessoal aqui é muito violento nessas circunstâncias, viu? É capaz de subirem aqui e tirarem a gente da mesa. Então, se puderem ser assertivos em relação a isso, que acho que essa é uma informação extremamente relevante para o médico que está recebendo essa informação e que não está habituado em relação à vacinação do vírus sincicial respiratório, pensando em proteger o recém-nascido, porque a maior parte acontece das infecções, pelo que mostrou a SUE, nos primeiros 3 meses. E a proteção aqui é 82%, né? Uma proteção fantástica, fabulosa, né? Então, primeiro, você, Marcelo, em relação à sazonalidade e a indicação da vacinação, se deve respeitar a sazonalidade ou não. Obrigado. Obrigado de novo por todos vocês aqui. É claro que com a pandemia nós tivemos grandes problemas em relação à sazonalidade. Nós tivemos sim algumas mudanças, muito se falou de débito imune, a questão das crianças que não tiveram contato com o vírus e hoje estão tendo contato e por isso tem mais crianças doentes. Isso é uma verdade que a gente vê no nosso pronto-socorros. Mas, de uma certa forma, a gente tem uma tendência a voltar ao normal. A gente tem observado que os casos continuam caminhando para serem mais frequentes nos momentos que eles eram, né, antes da pandemia. Ok, nós temos casos fora? Temos. Eu tenho criança internada com quadro grave, com vírus sincicial respiratório agora. Nós estamos falando de julho. Então, sim, nós temos casos que nós não vemos nesse período. Mas como estratégia, provavelmente o que se vai adotar é realizar a vacina naquelas crianças que nascerão
no período de maior sazonalidade, ou que pegarão esses primeiros meses de vida no período de sazonalidade. Ou seja, uma criança que nasce em dezembro, é legal que a mãe tome a vacina, porque ela vai pegar um período de sazonalidade. Então, provavelmente, como estratégia, lógico, é fundamental que todos nós acompanhemos como que está a pandemia, a sazonalidade do VSR, e nós temos dados robustos sendo apresentados sempre, mas nós temos que pensar nisso, porque às vezes nós estamos em pleno verão, dezembro, a criança vai nascer, e a gente fala, não, VSR é lá para frente, e esquece de vacinar. Então, nós temos que pensar com atenção em quais momentos que estão circulando o vírus para a gente ter orientação de vacinação para essas gestantes. Bem, como o professor César disse, né, a gente no Brasil, nós somos um país tropical, diferente de países com estações muito bem marcadas, né? Aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem inverno no verão, verão no inverno. Então, a vacina, como obstetra, ela é recomendada para toda gestante que puder tomar vacina, em qualquer momento. Eu tendo a concordar com a doutora Suê, né? Porque realmente é muito difícil aqui no nosso país, até porque se a gente fosse um país nórdico, por exemplo, né? Talvez isso ficasse mais claro, ou mesmo um país europeu, não precisa nem ser só lá dos países nórdicos, né? Aqui eu acho que e a doutora Suê, na resposta, colocou para quem puder, né? Porque a vacina, ainda que ela esteja aprovada, né? Eu acho que ela não foi incorporada, ela está aprovada, né? Mas acho que ainda não foi incorporada pela Conitec e, portanto, não está à disposição das pessoas ainda, né? Então, eu acho que para aquelas que puderem tomar, porque hoje se faz as expensas dos recursos próprios das pacientes, mas que puderem tomar, penso eu, né? Longe de ser uma autoridade no assunto, mas pelos dados que são apresentados, de que talvez fosse conveniente que aquelas, repito, copiando a doutora Suê, que puderem ter acesso à vacina, que eu faço, independente de quando vai ocorrer o parto das pacientes. Me parece, Marcelo, talvez essa seria a estratégia para o nosso país mais apropriada. Tem uma questão de custo, uma questão que tem que ser levada em conta. Eu acho que deve ser feita, tá? A opinião pessoal é que sim, mas como estratégia governamental por custo, talvez eles adotem isso. Então, é mais isso que eu estou falando. Mas eu, particularmente, acho que, podendo, deve ser feito em qualquer momento. Até porque, como a gente comentou, a gente tem tido casos graves em outras épocas do vírus respiratório. E a gente tem investigado mais, então a gente tem visto mais o VSR fora desses momentos de sazonalidade. Perfeito. Com isso, nós vamos encerrar. Eu saio daqui extremamente feliz com as apresentações que eu vi. Tenho a impressão que vocês contribuíram sobremaneira para que cada colega que está aqui presente tenha um bom conhecimento da importância, do impacto da vacinação nas mulheres grávidas e aprendemos um pouquinho sobre a vacina do vírus sincicial respiratório. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado, Pfizer, por nos propiciar isso e espero que continuem tendo um bom congresso. Obrigado a todos. Obrigado.